Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, vamos mostrar o trabalho realizado pelo NACO, o Núcleo de Assistência à Criança com Obesidade. Com reuniões em grupo e individuais, as alunas de nutrição buscam melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Dores no corpo e indisposição são alguns dos problemas encontrados nas pessoas que sofrem com sobrepeso ou obesidade. Dentre tantos casos atendidos pelo Centro de Atendimento Nutricional, os mais comuns são relacionados a uma alimentação desregulada. Assim, a gente tenta ser amigo dos pacientes e passar confiança, que eles tenham confiança em nós e para não se sentir assim tão reprimidos para quando conversar com a gente, para eles se soltar mesmo, falar o que está acontecendo, para ver qual é o problema, que às vezes é muito emocional também, nem que eles não perdem peso por emocional, alguma coisa, algum problema. Aí se eles conversando com a gente pode ajudar. As dificuldades na alimentação estão presentes em todas as idades, mas são os pacientes infantis que necessitam da colaboração da família. Criança é mais difícil porque tem que ter a ajuda dos pais. Os pais têm que vir com a criança para a gente explicar para os pais também, porque é mais complicado, porque quem vai ajudar mais são os pais, né, na relação à criança. E adulto é melhor porque eles já vêm com aquele objetivo do que quer e faz corretinho. O atendimento realizado no projeto é feito por estagiários, sempre acompanhado de um professor, algo muito importante para a formação acadêmica de cada um. Eu acho que isso dá uma grande diferença, tanto no meu currículo, como ajudando as pessoas, porque a gente tem um conhecimento muito grande, já está atuando na área e ajudando as pessoas. Os pacientes, depois de algum tempo de tratamento, percebem a melhora na saúde, aparência e autoestima. Eu estou me sentindo muito bem, o corpo mudou muito, que eu era bem gordinha. Aí, às vezes em andar, sentia muito cansaço, agora eu sinto bem leve. Dava assim dor nos peitos quando eu vim para cá. Agora, às vezes eu estou andando assim, eu sinto normal, não sinto nada, graças a Deus. Após o intervalo, o trabalho realizado na cozinha experimental da FESP com as crianças do NACO. Já, já. Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Neste bloco, você vai acompanhar a oficina culinária realizada pela equipe do NACO. Alimentação com diversão. Esta é uma das principais técnicas nutricionais voltada para as crianças. Na oficina culinária realizada pelo NACO na cozinha experimental da FESP, a equipe de nutrição desenvolveu vários pratos especiais. Nós estamos fazendo a oficina culinária para mostrar para eles que é possível fazer uma alimentação gostosa e saudável ao mesmo tempo. Hoje o objetivo da aula foi mostrar também que a gente pode fazer uma alimentação bonita, né? Então enfeitar os pratos, mostrar para as mães, para as crianças que a alimentação, além de ser saudável e bonita, pode ser divertida também, tá certo? Então é certo que a gente não faz no dia a dia todos esses enfeites, esses arranjos, porque leva tempo,
mas que a gente pode enfeitar e pode agradar a criança, que pode chamar a atenção da criança para uma alimentação saudável através do lúdico. Então a gente trabalha com o lúdico, a gente trabalha com os jogos, com as brincadeiras e quando a gente vem aqui para a cozinha hoje também o objetivo foi esse, mostrar para elas uma forma de brincar com os alimentos e chamar a atenção para a ingestão daquele alimento. As crianças aprovaram a ideia e provaram que para elas a aparência do prato conta muito na hora de se alimentar. Eu gosto muito, né? E eu aprendo muito, porque a alimentação saudável faz muito bem para a saúde. Antes eu comia leite com Toddy com 2 colheres, né? Agora eu tô comendo com 1. E eu aprendo mais, né? Porque tem jeito para ter uma alimentação saudável e aprender mais. O NACO desenvolve vários projetos de educação alimentar, ajudando não só pacientes em estado de obesidade, mas também todos aqueles que de alguma forma dependem de um cuidado especial na alimentação. Para a mãe de uma das crianças atendidas, o acompanhamento nutricional é muito importante. Tem muita criança obesa hoje e a obesidade faz muito mal. Aí a alimentação errada só piora, porque com 8 anos está com colesterol alto igual de adulto. Aí agora está controlado, está se alimentando melhor, aprendendo a comer. Não tomava café, agora ela toma café cedo. Nós temos acompanhamento dessas crianças quinzenalmente, uma vez por semana, né, a cada 15 dias, a gente faz as reuniões de educação nutricional. Então a gente conversa com elas sobre a alimentação equilibrada, alimentação saudável. E 2 vezes ao semestre, nós desde o ano passado, a cada 2 vezes no semestre, nós estamos fazendo a oficina culinária. Além de desenvolverem o bem-estar das crianças, as oficinas também ajudam as mães na hora de escolherem os alimentos para a dieta familiar. Então participam tanto as mães ou o acompanhante, avó, tia, como as próprias crianças. E a gente faz o possível para, assim, a gente adianta, faz algum pré-preparo, mas a gente sempre faz o possível para deixar as crianças ajudarem. Porque elas ajudando é que elas vão se sentir mais motivadas a querer experimentar aquele alimento. No próximo bloco, uma entrevista com Vívia Silveira, coordenadora do Núcleo Nutricional da FESP. Já, já. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, o assunto de hoje são crianças com obesidade. Para falar mais sobre o assunto, a nutricionista e também coordenadora do Centro de Atendimento Nutricional, Vívia Silveira. É um prazer tê-la aqui conosco, viu, Vívia? Prazer todo mundo. Vívia, como surgiu o NACO, né, que está dentro desse Centro de Atendimento Nutricional da FESP? Isso, o NACO ele é um programa que surgiu anteriormente ao Centro de Atendimento Nutricional. Ele é um programa que foi criado por um ex-aluno nosso, era um projeto de pesquisa, né?
que o aluno estava investigando o índice de obesidade nas crianças da nossa região, de Passos e algumas cidades da região, juntamente com a professora Márcia Silva, eu, né, como nutricionista, a Márcia Silva, enfermeira, a professora Penha, né, então era um projeto grande, mas um projeto de pesquisa. Que focava as crianças. Qual era o índice, o número, né, a incidência de obesidade entre as crianças, principalmente menores de 5 anos, e depois a gente estendeu até as crianças de 10, 12 anos. E com o surgimento do programa, que é o NACO, a gente não tinha o centro de atendimento ainda, ele funcionava num ambulatório da prefeitura. Então ele tinha um convênio também, né, era associado junto com trabalhávamos junto com a prefeitura. A gente fazia as reuniões, sempre semanal, quinzenal mesmo, e tinha também uma psicóloga, a professora Carmen, que também participava dos grupos, participava da orientação dessas crianças. Então, quando nós começamos a fazer as reuniões, a professora Carmen também trabalhava junto com o grupo. Então, de início, era somente as crianças com obesidade. Isso. Agora, foi criado o Centro de Atendimento Nutricional, que atende também, inclusive, adolescentes, adultos, né? Isso. Conta um pouquinho para nós sobre o Centro de Atendimento Nutricional. Desde junho de 2006, a gente viu essa necessidade, porque até então a gente também não tinha nenhum nutricionista na prefeitura, no atendimento público, né? Então a gente viu uma necessidade muito grande da faculdade estar prestando esse serviço à comunidade, do atendimento nutricional, porque a gente não tinha um papel do nutricionista em saúde pública aqui na cidade. E a gente fez então esse programa, esse projeto do Centro de Atendimento. Nós fomos apoiados pela FESP, o Conselho Curador da FESP, que prontamente se colocou à disposição. O Centro de Atendimento funcionava ali na Dr. Carvalho, né, desde o início, e quando a gente criou o Centro de Atendimento, a gente já abraçou o NACO e trouxe o NACO já para funcionar dentro do Centro de Atendimento. Hoje, o Centro de Atendimento e o NACO funcionam em qual local? Hoje a gente está funcionando, então, no Bloco 13, que é localizado na Avenida dos Expedicionários, 333. Ali onde fica o Centro de Ciências também. Isso. No segundo andar dali daquele bloco. E atende qualquer horário? Qual que é o horário? Isso é importante, né? Então, a gente atende mediante um encaminhamento, a gente sempre pede para fazer um encaminhamento médico, ou se tiver algum problema de saúde, algum problema clínico, que o médico esteja especificando para a gente nesse encaminhamento, se a pessoa é diabética ou hipertensa, né? Pode ser o encaminhamento do enfermeiro da unidade, do PSF ou do ambulatório. As nutricionistas da prefeitura que trabalham principalmente no NASF, né? Os nutricionistas, porque tem um rapaz, eles também trabalham com grupos, então eles não atendem individualmente, eles encaminham para lá. E a gente atende de segunda a sexta-feira, no período da manhã, nesse segundo semestre, a gente tem atendimento segunda, quarta, quinta e sexta. Segunda, quarta, quinta e sexta. Isso, e no período da tarde, de segunda a sexta. Período da tarde das 8 até meio-dia? Isso, de manhã das 7h30 às 11h30. 7h30 às 11h30. Isso, e no período da tarde, de 1 às 5. Excepcionalmente, na segunda-feira, a gente atende até às 6 horas para tentar atender aquelas pessoas que trabalham e não podem ir no horário mais cedo. E o atendimento é gratuito? O atendimento é totalmente gratuito, isso. Vivian, fala para nós, vamos focar agora as crianças com obesidade. Isso. Qual o maior problema que vocês encontram com as crianças, né, que já estão com um peso que já não é o ideal, que estão acima do peso que é recomendado? Né? A gente vê que as crianças hoje em dia têm uma alimentação muito desregrada, principalmente nas guloseimas, os alimentos que a gente chama de alimentos vazios, de calorias vazias, que é o quê? Aquele alimento que é rico em calorias, vinda de gorduras ou dos açúcares, mas que são pobres em vitaminas, sais minerais, proteínas, que são outros nutrientes que são mais importantes para a gente. Nós precisamos da energia em grande quantidade, mas se ela é em excesso, a criança ou o adulto, qualquer pessoa, vai começar a ganhar peso. Principalmente hoje que as crianças já não estão gastando tanta energia quanto antigamente. Isso, né? Então, hoje em dia é muito computador. Muito sedentária, né? A criança está muito sedentária.
As atividades físicas se reduziram demais, a gente não tem nem o brincar na rua mais. Poucas crianças têm a oportunidade de estar andando de bicicleta, de estar jogando bola ali em frente de casa, porque muitas vezes é perigoso, os pais não têm como deixar a criança sozinha. Acabam que as crianças ficam muito paradas na frente da televisão ou do computador, né? E com uma alimentação muito errada. A ingestão de frutas e verduras são as que mais ficam comprometidas. Porque elas não fazem utilizam essa alimentação. Isso. Como identificar, aquela pessoa que está em casa, identificar o filho, né, que se está obeso, já está acima do peso ou não? Quais as características, qual o peso ideal? Para a gente falar sobre o peso ideal, é difícil da gente especificar agora, porque para cada faixa etária a gente tem um peso ideal. Porque a gente tem uma relação com a altura. E como a criança está em crescimento, cada faixa etária dela, ela tem uma altura e um peso que é considerado adequado. Então, a gente acompanha pelo gráfico, pela curva de crescimento, né? Que toda mãe deve se lembrar, mesmo se a criança for maior, quando ela era pequena, que ela levava no ambulatório, no posto de saúde, no PSF, a criança é acompanhada através da curva de crescimento que está lá na caderneta de saúde da criança. Né? Hoje, antigamente a gente tinha o cartão da criança, hoje a gente tem a caderneta de saúde da criança do Ministério da Saúde, e nesse documento a gente tem acompanhamento com o gráfico. Essa curva ela deve ser, né, ascendente, porque a criança está crescendo, consequentemente o peso dela também vai crescer. Né? Então ele tende a crescer o peso também. Cada idade vai ter um peso ideal. Mas se a mãe percebe que a criança está ficando com um pouquinho mais cheinho, a barriguinha que é normal na criança pequena, não está desaparecendo lá pelos 10, 11 anos, essa criança está um pouco acima do peso provavelmente. E é muito fácil, todos os médicos fazem pesagem, o serviço de saúde hoje em dia tem que fazer esse acompanhamento, que é chamado de SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, num programa, né, federal, do governo federal, que acompanha a saúde da criança. Então, as mães devem estar levando as crianças mesmo para o PSF, para o ambulatório, para fazer essa medida, esse acompanhamento. Né? Porque o médico vai falar, e o problema maior que a gente tem, que ela pode às vezes estar identificando, é a questão da ingestão também desses alimentos guloseimas, alimentos muito calóricos e pouca ingestão de verduras e frutas. Se a mãe percebe que a criança come muito essas guloseimas, muito refrigerante, e não tem uma alimentação saudável, não gosta de fruta, não gosta de verduras, legumes, já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta, porque mesmo se ela não se tornar obesa, ela pode se tornar carente de outros nutrientes. Ela pode ter outros tipos de doenças, como anemia, por exemplo, que é de altíssima incidência, anemia por deficiência de ferro, é de altíssima incidência no Brasil. Vivian, e para que essa alimentação, né, aconteça de forma saudável, divertida, vocês fazem um encontro com as crianças do NACO, não é mesmo? Então, a gente tem um encontro quinzenalmente. Então, a cada 15 dias a gente faz a reunião com as crianças. E a maior parte delas acontecem lá no Bloco 13 mesmo. A gente faz a orientação, fala sobre a teoria. A gente acha muito interessante que as crianças guardam muito, elas prestam atenção. Se você pergunta, mesmo que elas não estejam praticando totalmente o que a gente ensina, a gente sabe que elas sabem porque elas sabem responder. Na ponta da língua. Na ponta da língua. E para ficar melhor, mais descontraído e mais interessante, a gente faz a oficina de culinária, né? 1 ou 2 vezes no semestre, a gente leva as crianças para o laboratório de técnica dietética da Faculdade de Nutrição e faz com eles a prática, a alimentação na prática. Aí eles têm a oportunidade de experimentar aqueles alimentos que a gente indica, os sucos, a fruta, uma granola, uma semente, né? Uma combinação diferente de verdura, de legumes com frutas na forma de suco, ou um sanduíche mais saudável, né? Porque muitas vezes não jantam, ou que sai de casa, como fazer as escolhas, né? Para eles terem, então, a possibilidade de estar experimentando uma alimentação saudável. Vivian, a dica para as pessoas que estão em casa, né? Para que elas não errem na hora da alimentação do seu filho. Né? Com relação às cores, é verdade? Tem que ter 5 cores? Como funciona isso? A gente sempre usa as cores como exemplo, porque quando eu tenho uma alimentação colorida, significa que eu tenho uma variedade de nutrientes na minha alimentação. Porque os nutrientes é que dão essa cor, muitos nutrientes é que dão essa cor nos alimentos. Então a gente sempre diz assim, as folhas verdes escuras são ricas em ferro e vitamina A.
As vermelhas, alaranjadas. As vermelhas, no caso da beterraba, o feijão, são ricos em ferro. Aquele alaranjado, amarelo, da cenoura, da abóbora, né, do mamão, ele indica que aquele alimento tem muita vitamina A. Né? O arroz, que é branquinho, o pão, a gente tem uma indicação de que tem bastante carboidrato e tem assim também, lógico que as vitaminas e os minerais dele em menor quantidade. Então, quando você tem uma alimentação colorida, que a gente fala, quantas cores? A gente fala assim, umas 5 cores, 4 cores, 5 cores, né, numa composição de um prato, mas mesmo de um lanche, né? Então, a gente tem maior possibilidade de ter todos os nutrientes presentes naquela alimentação. E essa combinação de cores, né, de 4 a 5 cores, serve tanto para o almoço quanto para o jantar? Para o jantar. E aí a gente vai contar o arroz, que é branco, o marrom do feijão, da carne, né? Já são 3. Já são alface, verde, 4. E uma abóbora, por exemplo. Tomate. Um tomate. Né? Então a gente sempre tem que dar preferência a pelo menos 5 cores. E o que a gente indica muito é que as pessoas devem ingerir no mínimo 5 legumes e verduras, legumes, frutas e verduras. Contando esse grupo que a gente considera um grupo que é chamado de reguladores, porque tem bastante vitaminas e sais minerais, nós precisamos no dia todo comer 5 porções desses alimentos. Tá certo. Vivian, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria que você relembrasse o horário do Centro de Atendimento Nutricional para as pessoas. O Centro de Atendimento Nutricional, a gente tem uma diferença, esse segundo semestre a gente tem atendimento na parte da manhã, das 7h30 às 11h30, segunda, quarta, quinta e sexta. E no período da tarde, segunda a sexta-feira, das 13 às 17h. A segunda-feira, né, com exceção da segunda, que funciona das 13 às 18 horas. Atendimento gratuito, quem quiser aprender a ter uma alimentação saudável. A gente até estava falando do encaminhamento pela saúde, né, pela rede pública de saúde, mas também pelas escolas, viu? Se precisar de procura o educador físico da escola, a própria coordenadora, né, pedagógica da escola, ela pode estar entrando em contato com a gente e encaminhando essas crianças também da escola. Vivian, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa enviando a sua sugestão de pauta, ligue para o 3529-8054 ou 3529-8005. E até o nosso próximo encontro.